Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Feita com todo o carinho e atenção de quem tem o prazer em sempre te servir bem. É a magia do Natal que começa na escolha dos melhores produtos e vai para a sua casa em cada detalhe, deixando este momento ainda mais delicioso. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, fazer os exames anuais, o check-up, que é tão importante para a gente prevenir muitas doenças, a Unimed possui planos de saúde, possui excelentes profissionais aqui na nossa cidade em todas as áreas. Então, entre em contato com a Unimed e faça o seu plano de saúde. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Nossa alimentação tem muito a ver com a qualidade da nossa saúde. Então, busque se alimentar com qualidade, com produtos de excelência que o Master Supermercados tem disponível. E hoje nós vamos falar justamente sobre a prevenção. Prevenção de doenças que causam muita tristeza na família e principalmente em quem está passando por um momento difícil, que é o câncer e outras doenças oncológicas. E para falar sobre este assunto está aqui conosco o Dr. Alisson Castanho, que é médico oncologista, mas também é professor do curso de Medicina da URI, que no próximo sábado realiza a sua primeira formatura. Então isso é um motivo de grande alegria para nós e grande alegria conversar também com o Dr. Alisson, que esteve à frente de várias turmas e está à frente dessa turma que irá se formar. Doutor, obrigada por receber o nosso convite. A gente está vivendo um momento de celebração na saúde. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer novamente o convite aqui. Dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês e falar desse tema que é um tema sempre atual, que é conversar um pouquinho sobre a saúde, né? E em relação ao curso de medicina, nós estamos muito felizes, né? É com grande honra que a gente faz parte dessa construção, dessa caminhada linda que é de ser médico, e hoje a gente poder ver os nossos alunos se tornando os nossos colegas. É com uma imensa alegria que a gente diz que a gente vai ter um número bom de profissionais e que muitos desses profissionais vão buscar continuar a sua caminhada, bem como a sua qualificação, e retornarão à sua casa para trabalhar aqui, aonde eles tiveram a sua formação inicial. E isso é muito importante, porque eles têm noção do contexto de realidade, do contexto de saúde pública, no contexto de saúde como um todo da sua região. Então a gente está muito esperançoso que esses alunos, muitos vão sair já trabalhar aqui, ter o seu início profissional aqui, muitos vão complementar a sua formação com a residência médica e retornarão para cá. Pois é, doutor, e quando a gente fala em novos médicos, nova forma de olhar o paciente, a gente também se depara com uma situação extremamente nova, que são pessoas cada vez mais jovens tendo câncer e que precisam, muitas vezes, não somente de um tratamento, mas junto com esse tratamento, um cuidado, ser bem recebido para encarar o tratamento com mais força. Sim, o acolhimento sempre faz parte, né? E o acolhimento ele é multidisciplinar.
Nesse contexto, a gente não tem só o médico, né? A gente tem a questão também da equipe multiprofissional, e aí a gente tem como foco, né, os outros profissionais, a enfermagem, técnicos de enfermagem, a psicologia, né? A própria assistente social, fisioterapia, nutricionista. Então, tudo hoje é feito para ser multidisciplinar, porque a gente precisa ter essa visão, não só em relação ao tratamento do câncer, mas também em relação ao tratamento de qualquer outra patologia que hoje a gente pode classificar dentro das patologias crônicas. Sim. A questão hoje de você ter muitos pacientes jovens que estão tendo diagnóstico de câncer, ela é uma realidade, né? Porque a gente melhorou muito a questão do diagnóstico, a gente melhorou muito a questão do rastreamento. Então, promoção, prevenção em saúde, são diversas vezes são trabalhados essas questões para que justamente ocorra isso, né? Um diagnóstico mais precoce, que a gente sabe que o diagnóstico precoce está diretamente relacionado a uma terapêutica com uma melhor qualidade e efetivamente que vai impactar diretamente na cura dessa patologia, né? Pois é, doutor, e falando um pouquinho agora dos tratamentos disponíveis no mercado. A gente escuta muito falar em quimioterapia, radioterapia. São só esses tratamentos trabalhados aqui no município de Erechim? Não. Hoje, digamos assim, a gama de tratamentos, a disponibilidade, como é uma doença que a gente aprendeu a ter um olhar diferenciado, e na questão assim, a gente tem uma coisa chamada medicina de precisão. Então, a oncologia, ela consegue nos traduzir isso de uma maneira bem realista. Porque hoje o atendimento, bem como o tratamento, ele é individualizado. Então a gente começou a perceber que cada ser humano é um indivíduo único, tem as suas particularidades, e isso também corresponde ao seu processo de saúde e, consequentemente, de doença. Então, hoje, como é um tratamento individualizado, personalizado, que a gente tenta, né, colocar esse tratamento e disponibilizar ele, a gente sabe que o câncer tem diversas nuances. Então, dentro dessas nuances, nós precisamos de uma abordagem em equipe multidisciplinar, que envolve o quê? Oncologistas clínicos, envolve médicos de outras especialidades, como radioterapeuta, envolve profissionais como cirurgiões, envolve como patologista. Diversos profissionais são envolvidos no tratamento em relação às neoplasias. E, em consequência a isso, né, a essa quantidade grande de estudos que a gente tem, a esse desenvolvimento cada vez mais de pesquisas, que a oncologia é a área que mais se pesquisa no mundo, é a oncologia, o que ocorre? As terapias vão surgindo. Então existem várias formas de você atuar nessa célula, que é uma célula neoplásica, de você atuar nessa doença, seja ela em medicamentos que sejam mais direcionados, que a gente chamaria de terapias-alvo, que você vai lá e pesquisa uma mutação celular específica e você tem um tratamento específico para aquela mutação, ou seja, em relação a você propriamente colocar o sistema imunológico novamente combatendo aquela doença, que seria, por exemplo, a imunoterapia. Então, o que a gente vê hoje? Cada vez mais os tratamentos combinados acontecendo, né? Terapia-alvo, imunoterapia, quimioterapia. Então, assim, o arsenal saiu apenas da quimioterapia e está evoluindo para outras áreas. Terapia celular, radioterapia, você hoje tem uma evolução muito grande na radioterapia, e aí também, em consequência disso, evolui também as outras áreas. A própria cirurgia vem evoluindo, aprimoramento de técnicas, aí nós estamos chegando à questão da robótica, a gente vai melhorando. O tratamento que há 10, 15, 20 anos atrás era focado apenas num quimioterápico e era focado apenas num tratamento que não visava os outros pontos específicos ou que estavam em desenvolvimento, ou que estavam em pesquisa, hoje eles se tornam disponíveis. Então a gente sabe que em 10 anos melhorou muito, então em 15, 20, em 30 anos vai melhorar muito mais, né? Pois é, doutor, e falando um pouquinho aí sobre a terapia celular, se escuta muito hoje falar em grupos de estudo que selecionam pacientes com câncer
para essas pesquisas. Como é que funciona isso? A terapia celular se chama, geralmente é CAR-T-cell, né, que se dá um nome, é uma terapia que você cria, de certa forma, uma célula, né, que vai combater especificamente aquela neoplasia. Então é uma terapia que já vem sendo desenvolvida há alguns anos e que não é algo assim tão novo, né? Claro, dentro das terapias que a gente tem hoje, é algo que surgiu há pouco tempo, mas que a cada dia vem melhorando mais e está vindo para o Brasil, principalmente agora, sendo aberto para estudos, né? Estudos que vão disponibilizar, através da pesquisa clínica, a possibilidade dos pacientes serem tratados, né? Já tem algumas aprovações muito específicas, né? Algumas linhas de fazendo parte de algumas linhas de tratamento conforme o processo de evolução da neoplasia, bem como para algumas neoplasias, não é para todas, né? Sim. Então é preciso ter esse cuidado, né? Até para entender, assim, a população tem que entender que não é um tratamento único para todas as pessoas, né? Não se trata, como a gente fala dessa questão da medicina personalizada, a oncologia de precisão, então não é um tratamento para todos, né? Então você individualizou o tratamento. Então, às vezes, o tratamento que serve para um paciente não serve, consequentemente, para outro paciente, porque cada um tem a sua particularidade na doença, mesmo que você entenda que os dois tenham a mesma neoplasia, mas cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua individualidade. Então, hoje, através da oncologia de precisão, a medicina de precisão como um todo, a gente consegue isso. E o CAR-T-cell também faz parte disso. E hoje a gente olha, já é uma realidade, né? Está chegando muito forte isso, mas ainda está em processo de desenvolvimento. A gente sabe que isso, a gente acredita que no futuro isso vai ser também muito maior do que é hoje. Nós estamos ainda desenvolvendo ainda essa questão celular ainda no início. Então, daqui 15, 20 anos ou menos ainda, a gente vai ver grande impacto ainda disso na questão de tratamento de várias doenças, né? A gente ouve falar muito desses tratamentos e dessas pesquisas acontecendo em grandes centros. No Rio Grande do Sul já existem médicos ou organizações se mobilizando para que tragam essas pesquisas e facilitem esse acesso ao paciente? Tem hospitais como, né, o Mãe de Deus, o Moinhos, né, você tem hospitais, né, a própria clínica, Santa Casa, enfim, você tem hospitais que estão se organizando, porque realmente isso vai ter que ser feito em grandes centros, né, sim, por enquanto ainda, né, porque é uma tecnologia de difícil desenvolvimento, essa questão. Então, em São Paulo a gente tem, né, a gente tem em Ribeirão Preto, se eu não me engano, a gente tem, acho que é o AC Camargo, Barretos, então você tem hospitais que estão já organizados com isso, porque realmente o custo disso é muito alto e também a tecnologia para você desenvolver o profissional, a formação, tudo isso é algo difícil, então tem que ser realmente centrado em grandes centros, né? Pois é, doutor. E esses tratamentos, as pessoas precisam entender que, por mais que seja uma pesquisa, não existe resultados 100% ainda comprovados, não fazem parte do pacote SUS e tem um custo elevado, mesmo assim, para o paciente. Sim, o que a gente precisa entender hoje, né, é uma dificuldade também que a gente está se discutindo isso, né, o poder público, o setor privado de saúde está se discutindo que você tem hoje uma evolução na questão tecnológica em saúde, em tratamentos, mas essa questão da disponibilidade muitas vezes é o grande entrave, né? Então a gente sabe que, infelizmente, ainda a gente não tem imunoterapia disponível pelo sistema público de saúde, acaba, né, tendo aqueles problemas de judicialização, os tratamentos realmente evoluíram de uma forma muito grande, só que a disponibilidade, a acessibilidade não é na nossa realidade.
E muitos, sim, no contexto, muitos tratamentos estão vindo na questão de pesquisa clínica, né? Eles já são passados por determinados estudos que comprovam o benefício, né? Eles vêm lá dos estudos pré-clínicos, quando ainda não é realizado em humanos, aí os estudos têm determinadas fases, fase 1, 2, tem fase 3, né? Tem fase 4, por exemplo, e esses estudos chegam, então, para ser disponibilizado para o público de forma geral, desde que se enquadre em alguns critérios, né? As pesquisas são feitas com extrema seriedade, as pesquisas são feitas com extremo cuidado, porque a ciência deve ser levada sempre nesse contexto, né? No contexto ético, profissional, isso aí não se discute, né? Então, são coisas muito sérias. E sim, a pesquisa acaba beneficiando muitos pacientes de uma forma muito importante, porque muitas vezes o braço controle do que você quer comprovar é o melhor tratamento, é o standard of care, que a gente chama. Então, quando você vai no grupo controle, o grupo controle já é o que está aprovado como o melhor tratamento versus o que eu quero provar se é tão bom quanto ou melhor o que eu já tenho, entendeu? Então, muitas vezes, realmente, o que você não tem disponível pelo SUS, você vai ter disponível num centro de pesquisa, né? E o Brasil, ele tem uma significância importante na questão da pesquisa como um todo. Tanto que a gente vê diversos hospitais, né, que se organizam, centros de pesquisa, diversos profissionais que fazem isso e que desenvolveram carreiras profissionais em cima disso, dentro da oncologia e dentro da própria de outras áreas, né? É importante, né, que a gente coloque isso. Por isso também a relação da universidade, porque faz parte do contexto universitário também. A gente se vai ver no mundo como um todo, muitas vezes, inícios de grandes pesquisas, né? Isso não, né, falando no mundo como um todo, né? Eles acabam tendo seu pontapé inicial dentro de uma universidade. Então eles acabam, né? Então é importante que o início deles, né, começa sendo dentro de uma universidade. Então é importante que a gente também tenha esse olhar para a universidade, né, que a gente também desenvolva participações público-privadas, que de certa forma tenham uma visão nisso, né, que a gente desburocratize, né, a burocracia às vezes nos atrapalha um monte, muitas vezes é uma burocracia desnecessária, né, então é importante que tenha essa discussão, e essa discussão agora está também até da pesquisa clínica, né, essa discussão está cada vez mais intensa até na questão política agora, está voltando novamente, porque nós precisamos facilitar a acessibilidade das pessoas. Nós precisamos também lutar para que esse tratamento tenha essa disponibilidade. Eu, como médico, eu estudo para ajudar as pessoas. Eu estudo para tentar ofertar o melhor. E a gente vê que o processo do desenvolvimento científico é intenso. O processo do desenvolvimento científico é contínuo. Cada vez mais estudos, cada vez mais pessoas, 24 horas trabalhando, produzindo conhecimento. E esse conhecimento reflete diretamente na disponibilidade de terapias. Só que a gente sabe que a disponibilidade, a viabilidade real dessas terapias não vai no mesmo processo, né? A gente sabe que há entraves, a imunoterapia há muito tempo já é uma realidade. Se você for traçar uma questão assim, dentro do processo de tratamento dos pacientes, em torno de 60% dos pacientes, 60% até eu diria até 70% dos pacientes, em algum momento vão ter que fazer um tratamento imunoterápico. E daí você pensa assim, ainda não há disponibilidade pelo sistema público, isso? Disponibilidade que eu digo, né, de uma questão assim, que o paciente chega, ele tem critérios, ele preenche, os estudos já comprovaram a efetividade, ou seja, fazem com que aquele paciente vão viver mais, né, ele vai viver mais, muitas vezes até cronificando a doença, só que eu não tenho esse medicamento disponível. Daí você se coloca no lugar do paciente, né? O paciente chega lá, ele já tem essa informação, porque hoje a acessibilidade é para todos, a internet todos. É uma coisa que tornou isso fácil, né? Você bota lá, tratamento com imunoterapia para o câncer, né? No Google lá, né?
você vai ter uma listagem, né, inclusive aprovado pela Anvisa. Esses tratamentos são aprovados pela Anvisa. Mas eu não tenho lá disponível hoje, dentro das APACs de procedimento, eu não tenho isso. Daí o que acaba acontecendo? Você acaba tendo que judicializar. Então, e um médico não gosta disso. Ninguém gosta disso. Entendeu? Eu pelo menos não estudei para isso. Eu estudei para ter o conhecimento, para, né, tratar o paciente, tentar fazer o melhor dentro daquilo que é possível e para ofertar aquele tratamento. E acaba muitas vezes a gente tendo que fazer laudos judiciais, e aí você pensa assim, o paciente já tem uma luta, né? Uma luta que não é fácil, ele tem um enfrentamento contra uma doença que é difícil, e aí ele tem que lutar pelo medicamento. Então é importante que a gente sente e tente ver isso, né, em conjunto. A gente sabe que a saúde pública, né, sofre diversos problemas, a gente sabe que a gente já está vivendo, né, que o copo já transbordou, né, então, mas a gente tem que tentar cada vez mais e de certa forma, não desistir desse melhoramento, né. É verdade. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde, a gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Feita com todo o carinho e atenção de quem tem o prazer em sempre te servir bem. É a magia do Natal que começa na escolha dos melhores produtos e vai para a sua casa em cada detalhe, deixando este momento ainda mais delicioso. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. A Santa Mônica que acabou de receber um equipamento de tomografia de 3 Teslas, um equipamento que utiliza da inteligência artificial para mapear os problemas encontrados no nosso corpo. Então, na hora de fazer os seus exames, Santa Mônica Imagem. E também do Instituto de Olhos Santa Luzia, que cuida da sua visão com diversos profissionais e especialistas em diversas áreas. Então, faça sua consulta no Instituto de Olhos Santa Luzia. E a gente está conversando aqui um pouquinho com o Dr. Alisson Castanho sobre os tratamentos disponíveis para o câncer. Que infelizmente, doutor, o câncer ainda é uma palavra que assusta muito a gente quando se recebe o resultado. Mas isso não quer dizer que o paciente está com a sentença de morte assinada. Ele tem muita vida mesmo tendo um câncer. Sim, né? Mas a gente também não pode esquecer que ele é uma doença grave ainda, não deixou de ser uma doença grave. Por isso que a gente tem que enfocar, ter o enfoque, né? Direcionar os nossos esforços, que nem a gente falou, né, da questão tratamento custo elevadíssimo. Então, como é que a gente vai melhorar a saúde pública, né? Diagnóstico precoce, promoção e prevenção à saúde. Políticas que levem a sério a formação médica, né? Levar a sério,
né? Até na contextualização de que a formação ela deve ser cada vez mais valorizada no seu material humano, e também, principalmente, uma área que ainda não é valorizada do jeito que deveria, que é a atenção primária, que é a saúde pública. Sim. Né? Um médico de formação da unidade básica de saúde, que esse é o responsável por promoção, prevenção à saúde, diagnóstico precoce, usar os indicadores que a gente tem disponível hoje para realmente identificar os problemas e, através disso, criar uma rede de atuação. Então, a gente sofre tanto hoje porque os diagnósticos são tardios, logo o gasto é muito alto. Por isso que a gente tem que entender, como processo de saúde, que ele não é um gasto em saúde, é investimento. A roda econômica depende da saúde. Se o paciente não tem saúde, o que acontece com ele? Ele não trabalha. Ele vai ter que entrar no INSS. Ele vai ficar tratando uma doença há quantos anos? Logo, ele não gera riqueza, não gera riqueza nenhuma. Ele, infelizmente, está dentro de um sistema que ele não pode mais trabalhar. Esse paciente é o provedor da família, homem, mulher, né? É pai de alguém, é filho de alguém, tu entende o contexto? Então, logo, consequentemente, se eu tenho um diagnóstico de uma doença que é crônica ou uma doença que vai tratar muito tempo, esse paciente não vai conseguir estar desempenhando as suas atividades anteriores, não vai estar ativo, porque ele não tem saúde. Então, nós temos que começar a ter essa visão, que é investir em saúde. E ter essa questão também que eu sempre coloco. Tem que ser uma análise técnica, tem que ser baseada em dados, em estatística. Sim. Não pode ser, porque tem que ser profissionais competentes, que tenham formação para isso. E para isso eu tenho que valorizar as pessoas. Porque o que faz a diferença são as pessoas. É que nem a questão educacional, o que faz a diferença é o professor. Você pode ter toda a tecnologia que você quiser, mas se você não tem o material humano, não funciona. Então, você tem que focar no material humano e também na rede de sustentabilidade. Não adianta eu formei o profissional, mas que condições eu dou para ele atuar naquele meio? De que forma eu coloco ele? De que maneira que ele é inserido? Ele vai conseguir impactar sobre aquela realidade se ele não tiver uma rede estruturada para que aquilo funcione? Essa rede está estruturada nesse contexto que a gente tem que começar a pensar. E aí a gente tem que construir parcerias público-privada. A gente tem que ter essa visão mais custo-efetiva e de resolutividade. E a gente tem que também ter esse pensamento de também equalizar bonificações ao profissional, você bater metas, essa cobrança também, mas esse incentivo. Não adianta muitas vezes eu colocar um profissional lá, inserir ele dentro daquele contexto para dizer que o profissional está lá. Então, por isso que a gente coloca isso, e eu coloco para os alunos às vezes isso, né? Que a gente tem que também ter essa visão da saúde pública, a gente tem que trabalhar em consonância junto com os gestores, e também colocar para a população isso, que a população tem que também entender que para fazer um exame tem que ter critérios, né? Para ir para um hospital tem que ter critérios. Sim. Que ao mesmo tempo que ela vai por uma coisa insignificante num grande hospital, numa emergência que já está lotada, que já tem pacientes graves, ele pode estar prejudicando de certa forma alguém que está lá realmente precisando de ajuda. Porque o sistema está colapsado, né, dessa forma, digamos assim, são vários pacientes doentes, as doenças crônicas estão aumentando, os pacientes estão vivendo mais, então vai surgindo mais e mais problemas. E talvez esse paciente que foi lá para uma emergência, ele poderia ter resolvido o seu problema na atenção primária, na saúde pública, né? Então, é importante que se aborde também isso. Verdade. Doutor, hoje existem, como nós já falamos, inúmeros tratamentos para tratar um paciente com câncer. Porém, a maioria desses tratamentos ainda tem efeitos colaterais que judiam bastante da pessoa. Já se estuda, já se pensa em drogas com menos efeitos colaterais? Sim, você tem, por exemplo, hoje a própria imunoterapia, ela tem menos efeitos colaterais. Uhum. Você tem drogas que se chamam assim, anticorpos específicos, que a gente diz anticorpo, droga conjugada. Sim. Então assim, só que claro,
tem alguns efeitos que são mais a menos, mas também você tem outros efeitos que possam, né, até muitas vezes serem, dependendo da situação e dependendo do contexto de cada paciente, pode até ser pior. Sim. Mas assim, se evoluiu também muito na questão do tratamento dos sintomáticos, a disponibilidade de medicamentos que atenuem os sintomas, mas ainda é um tratamento, é uma terapêutica, vai ter os seus efeitos adversos, né? Sim, verdade. E quando a gente fala, por exemplo, no câncer de mama, a touca inglesa é uma ferramenta extraordinária para quem faz uso dela. Porém, ela ainda causa desconforto para as mulheres. Nesse caso, existe já estudos pensando em melhorar essa touca? Assim, sempre há estudos pensando em melhorar, né? A saúde, né? Sempre você desenvolve um aparelho hoje. Sim. Né? Ele tem um tempo de vida. Né? Esse aparelho vai ter um tempo de vida, ele vai trabalhar lá 10 anos, 15 anos e, consequentemente, vai vindo equipamentos cada vez melhores. Mais então, eficazes. sempre se estuda isso, sempre se tenta isso. Nem sempre é possível agora. Como se a gente olhar para 20, 30 anos, talvez a gente acreditasse que fosse possível o que nós estamos fazendo hoje? Não. Ou se você fizer essa análise, né, há 15 anos atrás, como se tratava uma doença, as próprias neoplasias, você olha e faz essa análise retrospectiva e dizia, meu Deus, o que nós fazíamos? Mas era o que nós tínhamos, né? O processo de evolução da humanidade depende da sua temporalidade, o momento, a situação em que ele se encontra e as condições que ele tem naquele momento. Mas tudo é uma trajetória. Nós aprendemos com os nossos erros, nós evoluímos no processo existencial. Errar também é importante, desde que a gente vá aprendendo com os nossos erros. E entre esses erros, acertos, nós vamos chegando a esse processo de melhoramento. Esse processo é contínuo. Daqui 10, 15, 20 anos nós estaremos falando disso ainda. E eu sou bem esperançoso. Eu acho que a gente está num momento difícil, mas eu tenho a percepção que nós, como seres humanos, evoluímos dos momentos de dificuldades. Hoje a gente está falando mais sobre isso. E é importante que a gente fale sobre isso, entendeu? Porque a partir da conversa, a partir dessa equalização, desse sentimento de realmente união que a gente deve ter e pensar no contexto de melhorar o nosso mundo, né? Com esse sentimento que eu digo muitas vezes também de fraternidade, de olhar para o seu semelhante, tentar ver nele um pouco de si mesmo. A gente não é imperfeito, todos nós temos nossos erros, todos nós temos sempre o que aprender, porque a partir dos nossos erros vem o processo de aprendizado. Mas esse olhar de fraternidade que a gente está tentando buscar cada vez mais, e eu sinto que esse sentimento existe cada vez mais nas pessoas. Acredito que aí está o caminho. Porque aí a gente para de se prender muito às diferenças, a gente para de ver o que o outro não tem ou o que o outro não é e passa a ver o que nós temos e o que nós podemos dar e compartilhar um com o outro. Então eu vejo que nós estamos vivendo problemas difíceis, nós estamos tendo dificuldades, mas que elas são possíveis de que serem superadas se esse sentimento prevalecer em nós. Se a gente, né, for capaz de se unir através disso, a gente vai encontrar as saídas, a gente vai encontrar as opções corretas, a gente vai encontrar os caminhos adequados que vão, sim, fazer com que a gente melhore cada vez mais. Pois é, doutor. Durante o período pandêmico que nós passamos, a gente conversou muitas vezes sobre essa questão do ser humano estar melhor, ser melhor. A pandemia nos deixou várias lições e quem soube absorver essas lições hoje com certeza é uma pessoa melhor. E aquele paciente com câncer que nesse momento está vivendo com câncer, que está um pouco desanimado, desacreditado da ciência e da sua cura, o que dizer para ele? De que forma a gente pode fazer ele se sentir melhor? A vida, assim, eu sempre analiso assim. A gente sempre vai ter dificuldades, sim, de um jeito ou de outro. O nosso processo de existência aqui é nascimento e morte. O médico,
não é um senhor da vida, ele é um servo dela. E ele tem um poder, né, eu não diria nem até mesmo um poder, uma capacidade de atuação que é limitada. E a gente sabe que a jornada, né, o início da jornada e o final, para todos, de certa forma, é o mesmo. Então, o que a gente tem que tirar dessas experiências? O sofrimento nos ensina, o sofrimento nos educa, ele nos torna mais forte, né? Ele faz com que a gente busque o que realmente importa na nossa existência. A doença, eu sempre digo, eu tento analisar ela assim, ela é difícil, não é fácil, todo mundo quer viver, quer estar bem, mas ela nos ensina que ela é democrática, ela é igual para todos de certa forma, né? A experienciação desse sentimento é o que nos modifica um pouco. Por isso que não é raro, às vezes, tu vê uma pessoa fisicamente doente, mas no contexto, vamos dizer assim, espiritualmente muito mais feliz, porque ela descobre o que realmente importa. E a gente passa a maioria dos momentos da nossa existência correndo atrás de coisas que não são nossas, que nós sempre vamos deixar para trás. A gente esquece o essencial. A gente está morrendo a todo momento, né? As rugas que nós temos, os cabelos brancos, né? Cada dia, né? A gente está morrendo um pouco, né? Está perdendo massa muscular, isso é morte celular, faz parte. Mas o que realmente nos pertence, o que realmente importa, é o instante de agora. O que você faz com o minuto de hoje? Quem que controla isso? Não sabemos. Uma doença grave hoje, mas e daí? Você sabe o seu amanhã? Eu sempre coloco assim, né? O médico de hoje é o paciente de amanhã. Pronto, nós não somos diferentes. Eu vou ficar doente. Há uma grande probabilidade de eu ter câncer, né? Se a gente para e analisa que a gente está vivendo mais, o principal fator de risco é o envelhecimento, então uma hora ou outra a gente vai ter uma doença, vai sofrer um acidente, vai ter uma adversidade na vida, vai ter um familiar, um amigo. Então o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos vivenciando no hoje? Qual é o bem que nós construímos? O que nós estamos valorizando mais? A pandemia nos ensinou que o maior bem que nós temos são as pessoas. A vida nos ensina todos os dias isso. Que a felicidade é a gente se colocar disponível a um aprendizado contínuo dentro daquilo que a nossa realidade nos dá. E que a gente perde muitas vezes tempo sendo frustrado porque a gente busca coisas que talvez não nos pertençam, não são realmente nossas. Que, no final da nossa jornada, as deixaremos para trás. E os laços que nós construímos, isso é o que realmente importa, né? Essa bagagem que nós levamos uns dos outros, isso é o que realmente vai ficar na nossa existência. Esse é o bem maior que nós temos. Só que, infelizmente, a pandemia, né, eu sempre coloco isso, a pandemia, no início, assim, ela deu esse despertar, né, mas as pessoas voltam ao seu cotidiano, muitas vezes esquecem, e eu aprendo muito, eu vou te dizer assim, como médico, a gente aprende muito vivendo as experiências dos pacientes, aprendendo, eles nos ensinam muito, né? Porque quando você tem a doença oncológica, né, você aprende o valor do dia a dia, você entende assim, eu tenho uma doença, por mais que ela melhorou o tratamento, ela ainda continua sendo uma neoplasia, né? Por mais que a gente pense assim, é um paciente com uma doença avançada, metastática, ele está com a doença controlada, mas ele tem aquilo naquele contexto que é uma doença grave, que não tem cura, mas tem controle, ele sabe que tem essa doença, mas e aí? Ele pode morrer de infarto. Atropelado. Eu posso morrer antes dele, né? Quem controla isso? Então a gente não deve contextualizar unicamente a morte como uma ideia assim de que ela seja soberana à nossa existência. A gente vive a vida, o minuto de hoje. O que você faz com o teu minuto de agora? A morte nos ensina, quando a gente entende ela e vivencia, porque nós não vamos viver para sempre aqui, isso é uma realidade, que você entende ela ou busca essa interpretação, de que ela ensina você a valorizar a sua vida.
Não seja um diário em branco. Ou não seja alguém que escreve sempre a mesma página. Aprenda, cresça, evolua, principalmente como ser humano. Sem palavras, muito obrigada, sucesso e um feliz Natal e um ótimo 2024, que a gente possa muitas vezes ainda conversar, porque conversar com o senhor sempre é uma aula. Muito obrigada. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Também desejo a todos um excelente Natal, um bom ano novo e que a gente compartilhe cada vez mais o que realmente importa, que é o que nós carregamos aqui dentro. Muito obrigado. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Feita com todo o carinho e atenção de quem tem o prazer em sempre te servir bem. É a magia do Natal que começa na escolha dos melhores produtos e vai para a sua casa em cada detalhe, deixando este momento ainda mais delicioso. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.